Aproveitei também para para ligar o ventilador aqui que tá quente. Bem, nós estamos começando aqui a nossa live semanal. Toda semana a gente faz. E eu comecei na última live falando um pouco sobre o livro do Peregrino. A live vai ficar depois disponível no YouTube, tá bom? Então, se você quiser, entre no meu canal, Diogo Henrique de Sá. Eu vou deixar o link na descrição depois desse vídeo, apesar que você encontra na minha bio, tá bom? Dá uma olhada na bio, acho que é até mais fácil. Eu tenho os vídeos, né, que eu gravei de apologética. Tenho também um curso de catecúmenos. Então faltam 3 aulas para eu colocar lá no curso. Eu pretendo colocar esses vídeos o mais breve possível. Essas aulas que faltam, eu achei que elas ficaram muito boas. É um curso de doutrinas e costumes, né? Então eu acho que vale muito a pena assistir. Tem um pouco da história da igreja presbiteriana, porque eu sou membro da igreja presbiteriana. Tem história... A história da igreja geral, trata das questões doutrinárias do cristianismo, que são comuns às muitas denominações cristãs. Eu também trato ali de um pouquinho de escatologia, não é muito, tá? Se você está pretendendo ali achar um compêndio teológico de escatologia, não, você não vai encontrar, mas você vai ter uma base boa ali. Se você assistir os vídeos, você vai saber mais do que muita gente que está aí na igreja há muitos anos. Então assistam, recomendo bastante que você assista esses vídeos. Além disso, tem algumas pregações minhas lá e outras que eu vou incluir. Eu estou precisando fazer um recorte nesses vídeos, mas logo eu vou disponibilizá-los para vocês, tá? Pregações são algumas pregações devocionais, outras exposições bíblicas. Acho que vale bastante a pena você assistir, tá? No mais, pessoal, o meu trabalho está mais baseado na questão apologética, mas para fazer apologética, ou para lidarmos com a apologética cristã, ou seja, defesa da fé, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada nas minhas postagens antigas, dê uma olhada nos meus vídeos, tá bom? Alguns textos que eu tenho que vão te ajudar. Eu lancei recentemente um curso, bom, hoje esse curso está fechado, nós estamos fazendo algumas inclusões nele, e logo nós abriremos o curso novamente. Estou falando a vocês, hoje é 4 de março de 2021. O curso foi lançado no mês passado, mês de fevereiro, tá bom? Na primeira quinzena de fevereiro. Então faz poucos dias aí que esse curso foi lançado. Esse é o carro-chefe do meu trabalho, mas eu entendo que
faz parte da apologética trabalhar a questão de doutrinária com vocês, explicar a respeito das doutrinas cristãs, aquilo que a Bíblia ensina. Tá? Não confunda, eu não sei de que matiz teológica você é, mas não confunda doutrina com costumes, tá bom? Costumes são coisas diferentes de doutrina. Então, algumas igrejas, por exemplo, elas acreditam que você precisa resguardar alguns tipos de costumes de vestimenta e tudo mais. Não é disso que eu trato, tá? Não é disso que eu trato. Não é nenhuma questão que eu queira abordar no meu curso de apologética. Eu trato de questões de o que é o cristianismo, como que você compreende a fé cristã, como que você pode aprender um pouco mais sobre o cristianismo, como você é salvo, tá? Algumas questões que atacam o jovem cristão, né? Minha preocupação maior é com esse grupo, jovem cristão, adolescente cristão, que está na faculdade ou no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, que esteja sofrendo ataques à sua fé. Nós estamos vivendo um período de grande ataque à nossa fé. Tá? E ali no meu curso eu trato dessas questões aí. Principalmente no que diz respeito a resguardar a nossa fé. Então ali eu dou uma explanada no curso, né? E nas lives também fiz um pouco disso. Quais são os principais inimigos da fé cristã hoje? Não os únicos, mas os principais. Como você faz para reconhecer? Como perceber que você está sendo atacado? Ou o cristianismo está sendo atacado, a sua fé está sendo atacada. E como você faz para responder esse tipo de coisa? Trata um pouco de biologia, um pouco de política, um pouco de conhecimento histórico. Eu sou um professor de história, formado em história. Hoje em dia, atualmente, eu estou cursando 2 faculdades. Eu estou fazendo teologia num seminário cristão, evangélico, e eu estou fazendo pedagogia simultaneamente. Eu trabalho, tá? Eu ainda consigo tempo para trabalhar. E eu também foco na questão da vida cristã. Então, e nesse trabalho da vida cristã, já que é muito importante, né, a questão da oração, a questão de você dar um bom testemunho, de você buscar amizades cristãs, se possível até de mais velhos, tá? É uma praxe que deve ser abandonada, que jovens têm que ficar com outros jovens. A Bíblia não ensina isso. Se você for ver o que Paulo fala a respeito das mulheres cristãs, ele diz que as jovens devem aprender com as mais velhas. Né? Então isso, e se a gente for ver, embora não haja um ensino tão claro para os homens, para os jovens homens, né? Você percebe isso na questão de Timóteo, aprender com Paulo. Paulo dá instruções para Timóteo, e é o que tudo dá a entender. Timóteo preza muito essa companhia de Paulo, esse ensino de Paulo. Então, os jovens cristãos deveriam buscar dos mais velhos essa compreensão de fé cristã, e os mais velhos deveriam ser exemplo, né, dos fiéis. Isso é um ensino bíblico. Mas eu tenho tratado já, desde semana passada, um pouco sobre o livro Peregrino, tá? Do John Bunyan. Eu acho que esse livro é extremamente importante. Ele foi muito importante na minha vida, tá bom? Ele impactou minha vida de forma bastante positiva. O livro, ele foi escrito por um cristão, pastor inglês, puritano, do século XVII, que foi preso por causa da sua fé, foi preso porque estava pregando. Era proibido pregar do jeito que ele pregava. Ele estava se revoltando contra a igreja oficial, a igreja anglicana. Ele acreditava que a igreja na Inglaterra não havia se reformado de forma correta, não estava
seguindo os padrões bíblicos, ela estava se prostituindo com o pecado e com doutrinas não cristãs, não bíblicas, e aí ele acaba sendo preso durante 12 anos, e depois desse período ele acaba sendo preso mais uma vez, porque ele não para de pregar. O livro foi escrito entre 1675 e 1678. Foi publicado neste ano, tá? Eu estou lendo aqui o prefácio aqui do livro. Ele foi escrito neste ano e ele trata da vida cristã de forma bastante realista. Assim, é uma ficção, mas ele pega aspectos da vida cristã e ele transforma isso em ensinos para a nossa vida, como se fossem situações que vivemos. Tá? E o Peregrino é bastante importante nessa questão, porque ele nos faz enxergar coisas que às vezes nós não enxergamos, tá? Coisas que passam despercebidas por nós na vida cristã, mas que se a gente estiver atento, lógico que tem gente que não gosta do Peregrino, tem pastores que não gostam do Peregrino, acreditam que o livro é a experiência de John Bunyan e não de todo cristão, mas eu já vi muita gente passando, talvez não na mesma sequência que o Bunyan explica, mas eles passam por várias coisas que nós encontramos no livro, situações que nós encontramos no livro. No primeiro capítulo que eu tratei na aula passada, ou na live passada, acostumado a falar aula porque vida de professor sabe como é. Então, na live passada, eu tratei do primeiro capítulo, quando o cristão, que é o Peregrino, o nome dele é Cristão, na verdade, ele tem um outro nome, tá? E ele recebe o nome de Cristão à medida que ele se converte. Bom, ele tinha um outro nome antes, mas isso aí deixa mais para frente, que a gente fala mais para frente. Vamos evitar os spoilers aí, tá bom? Mas enfim, o cristão, ele começa, o John Bunyan, ele fala que andando por as jornadas da sua vida, ele entra numa caverna e ele deita e ele tem um sonho. E o livro todo seria, então, o sonho do Bunyan, né? É muito provável que ele não tenha tido esse sonho, tá bom? Foi uma coisa que ele imaginou mesmo, mas foi muito bom. O livro, para você ter uma ideia, ele até pouco tempo atrás ele era o livro de língua inglesa mais lido depois da Bíblia. Tá? Então os ingleses leem o Peregrino mais do que qualquer outro livro. Eu não sei se o Peregrino ainda mantém esse recorde, mas com certeza é o segundo livro cristão mais lido entre os ingleses, tá? Entre os de fala inglesa, na verdade. Bom, então todo o pessoal ali, Inglaterra, Austrália, enfim, Estados Unidos, Canadá, esse povo todo de fala inglesa, o Peregrino é o segundo livro mais lido, ele perde somente para a Bíblia no quesito cristão, tá? Livro cristão mais lido. Mas até pouco tempo atrás ele era o mais lido, o segundo mais lido em geral. Mas enfim, vamos sem mais delongas. O que acontece no primeiro capítulo? O cristão, ele tem um livro na sua mão, ele encontra um livro, e ele começa a ler esse livro. O livro deixa muito claro, se você for ler o restante do livro, que ele é a Bíblia, tá? E à medida que o Bunyan, ou melhor, que o cristão vai lendo o livro, ele toma consciência do seu pecado, e um fardo surge nas suas costas, um fardo muito pesado, e quanto mais ele lê esse livro, mais pesado e maior esse fardo fica. Tá? O Peregrino está vestido de roupas de trapo, porque a roupa ali simboliza a sua justiça. Depois nós vamos ver isso quando ele encontra a cruz, quando ele se converte. A sua roupa é tirada, ele dá uma nova roupa. Né? Como Paulo fala em Colossenses 2 e 3, né? Ele se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. Quem é o velho homem? O velho homem é Adão, tá? E ele se reveste de Cristo, ele se reveste do novo homem, desse homem que vive agora para Deus, para a glória de Deus, tá bom? E essa justiça, essa vestimenta de justiça, são as que ele dá. E agora ele não usa sua própria roupa mais, sua própria usa a justiça de Cristo, de outro, né? A justiça que está fora de nós.
Mas bem, o peregrino ele fica aterrorizado, ele sabe que, pela leitura do livro, que a sua cidade, que se chama Cidade da Destruição, é interessante você morar numa cidade que chama Cidade da Destruição e não perceber que você está destinado à destruição. Mas não é à toa que o Bunyan faz isso, porque o mundo vive sob a ira de Deus e eles não percebem, né, que a ira de Deus está sobre eles. E logo essa ira será derramada. E o cristão fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Ele tenta a família, esse fato da família, para não preocupar seus filhos e esposa, mas ele não aguenta, ele acaba contando para eles o que vai acontecer. Os filhos o tratam como louco, a esposa também, e tentam fazê-lo descansar dos nervos. Tá aí comigo aí a minha mãe, meu pai e o John. E aí, pessoal, beleza? Um acenozinho para vocês aí. Enfim, e ele começa a ficar cada vez mais desesperado, ele tenta se segurar, se controlar, mas ele não consegue. Ele chora e ele sabe que em breve ele vai ser destruído e ele não sabe o que fazer, até que o evangelista chega para ele e fala: o que está acontecendo? Que você está aí aflito, com essa cara de aflito? Ele falou: olha, eu li neste livro, que está na minha mão, que a minha cidade será destruída com fogo, eu não tenho o que fazer, não tem como escapar, eu estou desesperado, e eu não sei o que fazer. E aí o evangelista pega o livro e lê para ele, né? Como escaparemos da ira vindoura. E aí ele fala: o que eu faço? E aí o evangelista fala: olha, tá vendo lá a porta estreita? Ele fala: não consigo ver. Enxerga a luz radiante que sai e emana da porta, né? Aí ele fala: olha, parece-me que eu estou vendo. Ele falou: então corre naquela direção, vai. Não olha para trás. E o cristão sai correndo. Ali faz uma alusão, né? Aponta, né, para a esposa de Ló, que, diferente do cristão, olha para trás e se torna uma estátua de sal. Mas o cristão ele corre em direção à porta. E os filhos e a esposa começam a gritar para ele: olha, não vai, né? Não vá. E ele mesmo assim ele corre em direção à porta estreita. E enquanto ele está correndo, dois vizinhos correm até ele. E aí começa o segundo capítulo, né? O tema da live de hoje. Bom, esses dois amigos, um é o volúvel e o outro é o obstinado. Só um comentário aqui. Versões diferentes de tradução podem dar nomes um pouco diferentes, algumas variações desses nomes, tá? Mas é tranquilo. Isso aí é só você se ligar nisso. Opa, tá um pouco diferente, mas é porque traduções diferentes mostram versões diferentes do nome. Mas isso é irrelevante para a nossa história. Bom, os dois correm até ele e eles alcançam o peregrino, né, alcançam o cristão e tentam fazê-lo voltar. A ideia do Bunyan é a seguinte: o mundo não quer perder os seus, tá? O mundo não quer perder os seus. E eles vão tentar te convencer de qualquer forma a retornar. Eles não percebem que eles estão sob ira. O obstinado, que é o mais duro dos dois ali, ele dá uma dura no cristão, no peregrino, né, no cristão ali, e fala: olha, você é um lunático, você é louco, onde você vai? Abandonar a segurança da sua família, atrás de uma coisa de fanático. E assim, é impressionante e é bastante importante a gente notar que esse é o tipo de coisa que a gente ouve mesmo. Você, jovem cristão, você vai ouvir isso. Seus amigos vão falar: olha, isso aí é coisa de fanático, você já é um cristão, já tá bom, não tem nada demais você, uma cervejinha ou sair com as meninas, ou então, na verdade eles vão tentar fazer você flertar com o pecado. Nós temos a história de um personagem bíblico que todo mundo tem ele como herói, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque nós fazemos leituras do Antigo Testamento bastante superficiais e errôneas, tá? do Antigo Testamento e do Novo também, às vezes. Tá bom? Aqueles personagens do Antigo Testamento, eles não são os heróis da história. Só tem um herói na história da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo. Esse herói é Cristo. Esse herói é Deus. Tá? Então, o grande herói do Antigo Testamento é Deus. O grande herói do Novo Testamento é Deus. Tá?
Deus ali, a Trindade, tá bom? Sempre que eu falar Deus, é a Trindade. Quando eu quiser falar do Pai, eu vou falar o Pai. Quando eu quiser falar do Filho, o Filho, eu farei as... Mas caso contrário, se eu falar Deus, eu vou falar que Deus é a Trindade, ou a Trindade é Deus, tá bom? Então, pois bem, o Sansão, né, ele é esse personagem, todo mundo tem ele como herói, mas ele é um grande pecador, ele fez de tudo, tudo que não se deve fazer ele fez, e a gente ainda tem ele como herói, né? O herói é Deus, que apesar do Sansão ser quem ele era, o salvou, ou o usou, né? Sendo ele quem era o pecador que era. Pois bem, o Sansão ele flertou com o pecado o tempo todo e a consequência do seu flerte com o pecado foi a sua ruína. Tá? A sua ruína. Pois bem, o obstinado tenta fazer o cristão voltar e o cristão ainda tenta convencê-lo, né? Falou, olha, não, está escrito aqui no meu livro. E aí o obstinado falou, eu não quero saber do seu livro. Eu não quero nem saber desse livro, isso é coisa de fanático. Você é mais um louco, como todos esses outros aí, que vai abandonar a segurança do seu lar. Interessante que, assim, essa ideia de, no meu lar estou seguro, né? Quando, na verdade, eles estão, paira sobre eles uma aura, né? A ira divina, né? A aura da ira divina. E logo será derramada, né? Bom, o cristão ainda resiste, fala para ele, não, há esperanças maravilhosas. Eu li nesse livro aqui, há grandes promessas para aqueles que seguem o caminho, mas o obstinado não quer ouvir, e o volúvel começa a dar ouvidos, inclusive tenta até convencer o obstinado a seguir com o cristão. E aí o obstinado rejeita e acaba indo embora, deixa os dois, e o volúvel começa a perguntar para o cristão a respeito mais sobre a vida cristã. Aí o cristão começa a ensinar para eles, os dois vão seguindo a caminhada, e o cristão começa a contar, isso é interessante, o cristão ele mal conhece Jesus ainda, e ele já está falando a respeito de Jesus, a respeito do céu, a respeito das glórias celestes, coisas que ele diz, aprendi no livro, tá? Isso é muito importante, tá bom? Ele ainda, se a gente for pensar, ele ainda nem se converteu, porque ele vai passar e ele vai chegar na porta estreita, mas a fé salvadora já está nele, e ele já começa a dar testemunhos da sua salvação e daquilo que lhe espera. A certeza da salvação é tão grande que ele será salvo ao passar pela porta, que ele vai chegar naquela porta e será salvo, que ele já começa a dar testemunhos do céu, daquilo que lhe aguarda. Pois bem, os dois vão entretidos naquela conversa, o volúvel parece estar muito interessado naquela conversa toda, e durante a distração da conversa, eles parecem que estão andando rápido, o cristão ainda com aquele fardo pesado nas costas. Interessante que o Bunyan, ele tem a cautela de não dizer que o volúvel tem o fardo nas costas, porque ao que dá a entender é que aquele que tem a consciência do seu pecado, o pecado está ali, né, presente, ele percebeu que o pecado está ali. O pecado está ali de qualquer forma, mas o cristão ele tem a consciência do seu pecado, e o volúvel não, ainda não, e nem vai ter, na verdade, tá? Mas aí já é cenas do próximo episódio. É desse episódio mesmo, tá? É o que vem pela frente. Pois bem, os dois acabam distraídos, caindo no pântano. Eles se atolam naquele pântano. Eles ainda nem... Se alguém puder aí responder...